Bom dia, Débora. Bom dia para quem nos acompanha no CNN Money. Pois é, a MP 1300, que cria a nova tarifa social de energia elétrica, esse novo programa social que o governo, inclusive, batizou de Luz do Povo. Essa MP ela perde a validade na próxima quarta-feira, dia 17, e ainda não teve aprovação na Câmara e no Senado. A expectativa era votar o texto na Câmara nesta semana. E a MP chegou, de fato, a ser colocada na pauta das sessões de terça e de quarta-feira do plenário da Câmara, mas ela acabou não sendo votada por falta de acordo, como você abriu falando, Débora. Nesta semana, os líderes partidários da Câmara decidiram colocar em votação apenas urgências e pautas consensuais, com acordos fechados, até considerando o esvaziamento do Congresso Nacional essa semana por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, todas as sessões da Câmara nessa semana foram semipresenciais. Mas no caso da MP 1300, apesar de ser uma pauta com urgência, não estava tudo tão consensuado assim. Na reunião de líderes partidários de terça-feira, foi feito um primeiro acordo sobre MP que previa aí um enxugamento do texto visando a aprovação. Como medidas provisórias, elas são aprovadas em comissões mistas, né, com deputados e senadores, após a aprovação na comissão mista, elas não podem ter alterações, novos relatórios apresentados nos plenários. Então, isso impedia, por exemplo, de fazer esse acordo enxugando o texto com um novo relatório do deputado Fernando Coelho Filho, que foi o relator da MP na comissão mista. Então, qual foi a solução que acharam nesse acordo inicial? Retirar os trechos que para qual não havia muito consenso, retirar eles da MP via destaques. Então, passava o relatório, o texto base, depois fazia aquela votação separada para derrubar trechos, e já tinha acordo para derrubar, sim, alguns trechos. Nesse acordo de terça-feira, ficou decidido que seriam derrubados via destaques os trechos que tratam sobre o leilão do GSF, só explicando rapidamente, foi uma previsão que a MP trouxe de renegociar débitos passivos, inclusive na justiça, de usinas hidrelétricas, e renegociar isso através de um mecanismo parecido com um leilão. Isso estava no MP, esse leilão, inclusive, já foi realizado, faltando apenas a assinatura dos contratos pela ANEEL. E o segundo trecho também que estava na MP e que deve ser derrubado via destaques conforme esse primeiro acordo, é o que cria novos parâmetros para o cálculo do preço da energia ali para o mercado, né, para, de fato, as usinas geradoras. Então, esse primeiro acordo, ele mantinha a tarifa social, ele tirava esses pontos que eu falei, mas mantinha a tarifa social, que é a parte ali de maior consenso dentro do Congresso Nacional, e mantinha outros pontos no relatório, né, como, por exemplo, o rateio do custo das usinas de Angra 1 e Angra 2 com todos os consumidores, a repactuação de royalties de hidrelétricas e a possibilidade de criação de novos modelos de tarifa de energia para os consumidores. Por que eu estou destacando isso? Porque foi justamente esse último ponto que pegou, né, esses novos modelos de tarifa. Isso estava nesse acordo de terça-feira, nesse acordo anterior, para ser mantido, ou seja, não seria derrubado. Mas um movimento muito grande no Congresso, uma grande articulação de alguns setores, que chegou, inclusive, em parte da base do governo, atuou para derrubar esse artigo também via destaque. Explicando basicamente o que é esse artigo dos modelos de tarifa de energia. A MP enviada, né, essa MP, quando ela foi enviada pelo governo ao Congresso, ela tinha um artigo que previa que a ANEEL regulamentasse novos tipos de tarifa, novas formas de cobrança na conta de luz. E aí são citadas algumas possibilidades que a ANEEL pode regulamentar nos próximos anos. Como, por exemplo, a cobrança horária, por exemplo, em algum horário do dia, onde há muita oferta de energia, a cobrança da conta de luz é mais barata, mas, por exemplo, no início da noite, quando a oferta é menor, a cobrança ser um pouco mais cara.
Essa é uma possibilidade, a cobrança horária. Outra possibilidade que a MP traz, a cobrança pré-paga da conta de luz, que o nome já explica um pouco como funcionaria. E uma outra possibilidade que a MP traz é a cobrança de tarifas multipartes. Seria, assim, diferente, a tarifa composta por partes diferentes, né, como o nome diz. Por exemplo, uma parte da tarifa seria referente ao uso da energia, variando ali conforme de fato você usa, e uma outra parte fixa relacionada apenas ao custo do uso do sistema de distribuição, né, que é o fio que chega na sua casa. E essa parte final que eu falei aqui, que é a tarifa multiparte, ela vem sendo muito questionada, né, por alguns segmentos, em especial o segmento de mini e micro geração distribuída, que é o segmento que engloba as pessoas que têm, por exemplo, aqueles telhados solares em casa. Eles são contrários a esse item porque ele dá poder à agência reguladora para aplicar compulsoriamente essas tarifas e por isso eles estão pedindo, né, a derrubada desse ponto. Esse tipo de tarifa multiparte, se ela for aplicada para esses segmentos de painéis solares, acabaria estipulando uma remuneração fixa pelo uso do fio e poderia encarecer a energia para os consumidores que hoje têm o telhado solar, as placas solares no telhado, e tem descontos previstos no uso do fio, no uso da rede de distribuição. Então, há um temor aí de aumento de custos para esse segmento de mini e micro geração distribuída, com essa nova possibilidade de tarifa que a MP traz. Então, por causa disso, há uma grande articulação, e é importante dizer que é um setor com muita penetração dentro do Congresso, um setor muito forte do ponto de vista de articulação política. Então, por isso, houve essa articulação. Segundo a nossa apuração aqui na Agência Infra, um deputado da base do governo, inclusive, estava para apresentar um destaque visando a derrubada desse trecho aí questionado pelo segmento de geração distribuída, esse trecho das tarifas diferenciadas, né, que é como se chama. Só que esse artigo questionado pelo segmento, ele estava, como eu disse, no texto original da MP enviada pelo governo. Então, com esse movimento, né, alguém da base tentando derrubar um trecho da MP do próprio governo, né, não foi um trecho inserido depois pelo relator, esse movimento gerou um impasse ali dentro do próprio governo, provocando a retirada da MP da pauta de ontem. Né? Então, ela não foi votada terça, não foi votada ontem, e agora a gente chega numa situação complexa relacionada ao prazo, Débora. Ainda não se sabe ao certo quando que ela vai ser apreciada no plenário. Ela precisa passar pela Câmara e precisa passar pelo Senado, como a gente falou, até a próxima quarta-feira, dia 17. Duas possibilidades são, número um, uma convocação de sessão extraordinária ainda hoje na Câmara, mas considerando o horário, né, que a gente já está aqui perto de meio-dia e ainda não teve essa convocação feita, essa chance fica muito remota agora. Então, a grande chance é, de fato, que vá para terça-feira essa votação na Câmara. E aí, tendo que aprovar na Câmara e no Senado num tempo muito enxuto, visto que a MP expira na quarta-feira. E há uma grande preocupação do governo de que o texto não seja votado a tempo, visto que é um programa social de grande alcance, né, de potencial político eleitoral, né, é uma das meninas dos olhos do governo ali, do ponto de vista político eleitoral, essa ampliação ali que deu gratuidade na conta de luz para quem consome até 80 quilowatts por mês. Então, a gente está nesse momento de indefinição. Esse acordo precisa ainda ser fechado e a MP tem até o início da próxima semana para ser votada na Câmara e no Congresso, Débora.